boa noite a todos, bem-vindos à live de Facebook, né? Hoje eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês a pesquisa e transformação que hoje a página Alquimia da Alma realiza, né? A gente tem um canal de YouTube, a gente tem o Instagram também, e aqui as plataformas do Facebook, Alquimia da Alma 1 e Alquimia da Alma 2. Para quem não sabe, a gente trabalha com ressonância de energia e a gente trabalha com mapas de origem estelar e transição dimensional. E também a gente trabalha junto à linha dos mestres, a linha dos mestres de luz, a linha dessa questão de você desenvolver essa percepção dimensional melhor, né? Eu tenho citado também várias descendências alienígenas que existem em nós, né? Então existem muitas descendências alienígenas, muitas descendências alienígenas que estão registradas no nosso DNA. E cada tipo de emanação e comportamento da pessoa, ele basicamente traz em si um código genético espiritual alienígena, um código dimensional alienígena. Porque o ser humano, em origem, é um ser híbrido, Anunnaki com DNA celestial. Então o ser humano ele foi hibridizado, né? Então assim, dessa colonização alienígena dimensional já se originou a história dos Anunnakis, os fundamentos ideológicos, religiosos, de ordens e tudo mais. Começou tudo lá atrás. Começou lá no Egito, que foi para a Suméria. E se você pegar a história, você vai ver sobre isso, sobre os anjos caídos, sobre os Anunnakis e tudo mais. E isso vai longe, bem longe, né? Então, o ponto é que o universo, as consciências de luz estelares, elas viajam através da luz. A luz, ela já transfere uma informação de energia. E aqui na Matrix, o que a gente vive aqui na Matrix? Essa é a mensagem importante que eu quero passar hoje também. Aqui na Matrix, a gente vive os medos que a gente foi programado. Porque existem 7 níveis de consciência. Existem 7 níveis, 7 corpos, 7 chakras, 7 dias na semana, 7 planetas principais de influência astrológica. Então existem 7 níveis para você alcançar. A Matrix, ela controla o ser humano pelo seu cérebro reptiliano, pelo nível de consciência do apego. Então o ser humano ele passa uma vida inteira com medo de perder o que está apegado, com medo da morte, com medo da doença. Então o ser humano ele é altamente programado para ele esquecer que ele é um ser espiritual. Então a gente, basicamente, o que ocorre aqui nessa realidade é que alguns mestres planetários caídos que têm o poder e regência nessa matrix, eles fazem a gente esquecer que somos seres maiores, que a gente pode materializar através do espírito, que a gente é conectado com as estrelas, com o universo, que a gente tem poder no próprio pensamento. Cada palavra é um poder, um decreto. Cada pensamento é um poder ou um decreto. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem claro nessa live. Por exemplo, quando uma pessoa vai realizar algo. Às vezes a pessoa deixa de realizar algo porque ela já julgou a si mesma. Então a gente é programado para o julgamento, a gente é programado ideologicamente para o julgamento, para a gente ter uma ideia fixa, para a gente não sair do lugar. Então a gente, basicamente, a Matrix programa a gente para esse julgamento. Mas sabe qual que é a pior coisa dessa programação do julgamento? Não é o julgamento sobre os outros, não é o julgamento sobre a realidade, é o julgamento que você tem sobre você mesmo. Então, desde a infância, você foi programado para acreditar que você não pode mudar. Você foi programado para ter medo. Seja o medo que vem da matriz religiosa, seja o medo que vem da matriz ideológica, política. Eu tenho medo da política do país. Eu julgo. E você gasta tanta energia nesses julgamentos, você gasta tanto da sua centelha divina que você esquece o ser espiritual, o ser dimensional que você é. Você esquece quem você é em essência. Então a gente vem aqui, a gente é um espírito vivendo uma experiência na matéria.
a gente tem uma matriz estelar, a gente tem uma matriz dimensional, a gente tem uma matriz maior nos guiando, nos orientando. Então, a gente é a manifestação do próprio universo. Então, o universo ele se manifesta através de nós. Então, por exemplo, as pessoas herdam essas características estelares. Quando a gente faz um mapa estelar dimensional, as pessoas herdam isso. Por exemplo, a pessoa que tem uma descendência de Aldebaran, ela vai herdar uma mente totalmente atrelada aos estudos, à geometria, à tecnologia. Uma pessoa que tem a consciência siriana, ela vai trazer algo crístico, algo de uma nova consciência superior. A pessoa que tem Lira, ela vai ser altamente intuitiva. A pessoa arcturiana, ela vai ter ali uma compreensão, uma conexão à geometria sagrada. A pessoa conectada a Andrômeda, ela vai trazer em si muita essa questão da criança interior. Então a gente tem essa programação estelar maior. É o próprio centro, as estrelas fixas e tudo mais. Então, assim, as constelações, elas vêm para lembrar quem a gente é. O universo, ele é o nosso espelho. A gente é o espelho do universo. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente está com esse espelho manchado. A gente tem tantos pensamentos que a mente está excedida. E o universo, ele precisa pensar através de você, porque a partir do momento que você entende que você é essa energia, você pode receber os pensamentos do universo, você pode despertar essa espiral infinita do universo. Mas é algo que você precisa acreditar novamente que você é esse ser espiritual, que você é esse ser que está além desse véu. Você precisa olhar além do véu, você precisa receber o infinito, você precisa olhar, você precisa sair dessa esfera do julgamento, você precisa entender quem você é na origem estelar, entender quem você é perante o universo. Você precisa ser como a água, fluídica, você precisa fluir com os pensamentos, você precisa deixar o universo fluir através de você. Se você não deixa o universo fluir através de você, você se torna uma rocha parada e física. A partir do momento que a Matrix te programou para ser uma rocha parada e fixa, você já tem um julgamento tão grande sobre você mesmo que você não consegue mais acreditar no espírito. Ou você depende de defender algo para acreditar nisso. Você precisa parar de ser uma pedra fixa, uma pedra imóvel. Você precisa deixar o universo se comunicar através de você. O que é ser fluídico como a alma? É aceitar o universo, aceitar os elementos através de você, aceitar que você é um espírito que está sonhando. Olha que bonito isso, coração do universo. No coração do universo você é um espírito que está sonhando. E em um sonho você não precisa transformar esse sonho em pesadelo. Você precisa ressignificar as coisas, porque o que um trabalho de luz de origem estelar ensina para você? Que o universo ele tem um infinito para te oferecer. E o que os pensamentos negativos e as entidades planetárias negativas degeneradas ensinam para você? Que você precisa se apegar à vingança, se apegar a uma situação que não compensa mais. Então, a luz, o universo, ele ensina que o infinito pode vir através de você quando você soltar o finito. O infinito ele só vem quando você solta o finito. Quando você solta essa questão de definir padrões, quando você para de se julgar, quando você deixa fluir o universo através de você. Quando você pensa muito sobre o outro, quando você pensa muito sobre uma situação que passou, quando você está falando do outro e falando de uma situação que passou, você está falando mais sobre si mesmo do que sobre o próximo. Você precisa deixar o universo operar, você precisa deixar a luz trabalhar. Se você não deixar a luz trabalhar, se você não deixar a consciência superior trabalhar, você nunca vai sair do lugar. Você nunca vai sair do lugar, você vai ficar preso. Você vai reencarnar na roda de Sansara de novo,
você vai esquecer tudo outra vez, você vai ter que ser desprogramado. É isso que a consciência estelar e a teosofia ensina. É essa programação maior, a programação MOR. O que é essa programação? Ou você vai deixar o universo te oferecer o infinito, você vai soltar todos os julgamentos que você tem sobre si e sobre as ideias que você desenvolveu e deixar o novo vir, ou você vai ficar preso a essa estagnação de pensamento, a esse ódio. E todas as doenças que o ser humano tem, todas, não estou extinguindo nenhuma, a maioria das doenças que o ser humano tem, todas, são doenças que começam no psicossomático. O poder do pensamento, o poder do espírito é tão grande que a pessoa, quando ela começa a desenvolver ódio sobre o outro, ódio sobre si mesma, julgamento sobre si mesma e sobre os outros, a pessoa começa a ficar doente. A pessoa começa a desenvolver coisas, desenvolver problemas patológicos no físico. Então você precisa entender isso. Você precisa entender que quando você solta para o universo. Você não precisa ter medo. Você vai fazer um vídeo, desenvolver um trabalho novo, um projeto novo. Você não precisa ter medo de nada. O que está bloqueando você de fazer e de expressar é você mesmo. A consciência estelar de dimensão superior é o poder embasado no seu próprio pensamento e no seu próprio espírito. Você não precisa ter medo. É isso que os mestres ensinam sobre a semente de mostarda. Você precisa acreditar cada vez mais e entender que a vida é um sonho. E que quando esse sonho está manchado, você precisa permitir sentir esse vazio. E esse vazio, quando você respira, quando você sente esse vazio, essa questão de anular o julgamento sobre você mesmo, você vai passar a ver que todos os seus medos não são embasados em nada. Se tudo é energia, você está gerando seu medo. Você está gerando seu bloqueio. Você está gerando isso. Então a consciência estelar, quando a gente fala sobre origem estelar, a gente está falando sobre um aspecto de uma dimensão superior, de uma civilização superior que deixou o seu DNA espiritual em você e que você precisa desenvolver isso para você desenvolver os graus dimensionais, para você escalar os degraus de consciência. Então permita que esses degraus acessem você. Permita que o universo te livre das preocupações. Permita-se criar, permita-se viver. Permita-se sentir. Você não precisa ter medo de coisas que não existem, como a morte, a guerra, a coisa autodestrutiva, a programação da Matrix. Você não precisa ter medo da doença. Você precisa só ter a vontade de viver, a vontade de aprender, a vontade de ser de luz. Deixa isso despertar em você. Deixa isso acessar você cada vez mais. Isso é a consciência estelar. Consciência estelar e degraus de consciência. Evoluindo dentro dos degraus. Limpando todos os restícios de memória. Limpe suas memórias. Limpe seus pensamentos. A vida é um sonho do espírito. A consciência estelar é isso. A vida ela é só um sonho. E o que você está fazendo com esse sonho? A realidade ela é projetada pela energia. Então a sua energia, a sua consciência, a sua alma, ela está projetando essa realidade. Você está projetando sua realidade com cada pensamento e com cada emoção. Você tem que tomar muito cuidado com cada emoção, você tem que tomar muito cuidado com cada pensamento, porque o espírito ele projeta a realidade. O espírito projeta a realidade. Mas quando a pessoa coloca a ilusão da matéria, quando a pessoa busca primeiro o apego, quando a pessoa busca primeiro o medo de perder, o medo de ser julgado, o medo de se expressar, o medo de ser uma consciência ascensionada, a pessoa deixa o medo assumir o leme. A pessoa não se expressa mais.
Tem medo de ser um ser de luz. Tem medo da magia negra, tem medo do ser dimensional negativo, tem medo de tudo, tem medo dos demônios, dos anjos caídos. Você não pode viver essa programação do medo. As consciências estelares superiores de dimensões avançadas, elas entendem que a vida é uma projeção do espírito, e quando você está projetando essa vida, quando você está projetando essa consciência, essa geometria sagrada, você tem que deixar a alma assumir o leme. Você tem que deixar a alma programar sua realidade. Não se deixe cair na ilusão. Desprograme a Matrix, desprograme o julgamento. Você não precisa se julgar, você é uma manifestação. Todo o material que está na estrela, na luz da estrela, toda a energia que está na luz da estrela, é a mesma energia que está em você. Então você precisa se conectar a isso. E o seu maior inimigo pode ser o julgamento. E assim eu encerro essa live.